Esse é o Conexão Arthur Reis e hoje nós vamos falar sobre energia solar. Olá, eu sou o Arthur Reis, especialista em tráfego pago para redes sociais e pesquisa Google. E hoje eu estou aqui com o Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem. Alessandro, olá. Alessandro, ele tem a empresa chamada Salttech Energia Solar, é isso, Alessandro? Exatamente. Salttech, soluções elétricas e energia solar. Ah, perfeito. Uhum. E esse é o nosso assunto. Alessandro, antes da gente entrar no assunto, né? Eu estou aqui na Hub 292 em Novo Hamburgo, né, que concedeu o espaço aqui para a gente poder gravar. Inclusive aqui fica a sede da Salttech, se você quiser vir conhecer, fique à vontade. Para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu comentário se você quiser participar. Alessandro, antes da gente entrar no assunto de energia solar, Sim. Pode comentar um pouquinho de como foi tua trajetória até chegar na energia solar? Bom, eu iniciei a minha vida na parte de comercialização de materiais elétricos. Então a gente vendia materiais, tá? E nessa época surgiu uma necessidade de agregar a parte de serviços, de instalações. Os nossos clientes que compravam material elétrico e eles começaram a nos solicitar também a parte de instalações, a parte de projeto, uma necessidade que surgiu. E a gente acabou abraçando isso, a gente começou a trabalhar com instalações elétricas. Eu já estou desde 97 nesse mercado, e aí a gente, com o passar dos anos, a gente foi aumentando o nosso portfólio, né? Uhum. Então a gente atende, nos especializamos em montagens industriais, montagem de infraestrutura, redes de média tensão, redes de baixa tensão, montagem de subestações, onde nós temos a entrada de energia de grandes condomínios e prédios, né? Sim. E toda a parte elétrica em geral, cálculo luminotécnico, a parte de desenvolvimento de projeto, tudo isso a gente sempre atuou. Automação, projetos de automação, onde o cliente precisa que a máquina funcione de uma determinada maneira. A gente desenvolve toda a questão de programação com computadores, a parte de CLP, né? Sim. Então a gente trabalhou nisso. E aí entramos na energia solar como também uma sugestão de clientes nossos, né? Mais uma vez, né? Onde já tinha bastante gente trabalhando. E nós vimos que tinha chegado a nossa hora também. É um caminho irreversível, a questão de sustentabilidade, energias limpas, né, e renováveis. Então a gente também entrou nesse mercado. Então a gente começou a pesquisar, a entender do assunto, e a partir de estarmos nos sentindo preparados, começamos então um trabalho de divulgação e venda desse tipo de equipamento. E a gente tem tido, graças a Deus, assim, um resultado bem satisfatório. Em plena pandemia, para nós foi muito gratificante, muito bacana o resultado que a gente teve. Sim, coisa boa. Coisa boa. E faz tempo que vocês migraram entraram na energia? A gente, na realidade, a gente não migrou, a gente continua prestando serviços. A nossa empresa tem dois segmentos, né? Que é o segmento de instalações e montagens e o segmento de energia solar. No segmento de energia solar, a gente está basicamente 2 anos trabalhando. E continuamos também com a parte elétrica. Hoje o nosso carro-chefe é a energia solar, é o que mais movimenta a empresa, é a energia solar. Sim, fantástico. E, bom, a energia solar ela é uma energia totalmente sustentável hoje. Sustentável, né? Ela é uma energia purificadora. Ela promove uma absorção do carbono da atmosfera. Por que isso? Porque quando a gente tem uma energia vindo de uma matriz limpa, de uma matriz renovável, a gente deixa de queimar um combustível fóssil,
a gente deixa de poluir. Uma usina hidrelétrica, por mais que é uma fonte considerada limpa, ela tem um impacto no meio ambiente. Para te conseguir deixar uma estrutura pronta dessa, são obras. A gente acaba tendo contenção, acaba transformando locais que antes eram habitáveis em bacias de contenção para água. Então acaba também sendo uma fonte que tem um prejuízo para o meio ambiente, né? E isso sem falar em energia nuclear, em energia termoelétrica, queimar carvão, no caso, como tem em algumas situações, né? Então a energia solar ela veio para realmente melhorar a qualidade da nossa energia, poluir menos e fazer bem, além de fazer um bem muito grande para o meio ambiente, de uma fonte inesgotável de energia que é o Sol, que é a fonte é a principal fonte de vida. Não existe vida sem o Sol, né? Então, além de proporcionar vida no nosso planeta, ela nos proporciona energia para movimentar o nosso planeta. Então, a gente só tem como ficar maravilhado com essa tecnologia, com essa opção, né? Eu acho legal a energia eólica, né? Ela mata os passarinhos. Diferente da energia solar, né? Eu acho. A energia eólica ela te demanda uma estrutura gigantesca para ela funcionar, né? A energia solar ela é a fonte de energia limpa mais barata que existe hoje. A energia eólica ela é muito legal, só que como ela demanda uma turbina, como ela demanda uma complexidade na sua construção, né, ela acaba se tornando mais cara. Hoje a energia solar, imagina, se desde uma residência, uma simples residência até uma mega indústria a gente consegue aplicar ela, então ela veio com tudo para ficar, né? Sim. Fantástico. Falando um pouco de ciências agora, né? Sim. O que sai do Sol ali? O que a placa captura? É calor? O que acontece? Há uma reação. O Sol ele emite partículas. E essas partículas são os fótons. E esses fótons, eles viajam desde o Sol, desde lá do planeta, a milhares, milhões de quilômetros de distância. Sim. E acabam chegando aqui, na forma de luz, que é a nossa luz, é o que mantém o mundo claro, né? Então essa iluminação do Sol, ela é captada por painéis, e esses painéis fazem a função de transformar esse fóton, que é essa partícula luminosa do Sol, em uma corrente elétrica. Então existem células fotovoltaicas que estão dentro de um painel composto de várias células, onde elas são absorvidas, esse fóton é absorvido por essa célula e ele é convertido em corrente elétrica. Essa corrente elétrica proveniente do Sol, ela passa por um sistema e chega num inversor. Esse inversor, ele corrige a tensão para a tensão do sistema, da nossa tensão nominal, né? No caso 220 volts, no caso 380 volts, numa rede trifásica, né? Então, para poder ser compatível com o nosso consumo. Então, passando pelo inversor, a gente já está consumindo essa energia que é gerada pelo Sol. Já pode ali plugar já pode plugar automaticamente já, né? Perfeito. E essa instalação dos painéis, né? Ela pode ser em qualquer telhado? Ela é uma estrutura pesada? Eu já vi casos de colocarem no Sim, chão, assim, são basicamente 3 modelos de estruturas que hoje a gente está utilizando. Nós temos estrutura para telhado, então agora falando tecnicamente num cliente que decida colocar energia solar para o seu consumo, né? Então o que acontece? A gente tem o sistema de telhado, onde são instalados perfis metálicos
e ganchos, onde a gente tem um gancho para cada tipo de telha ou um tipo de parafuso para outro tipo de telha. Então ele é feito conforme o telhado da pessoa. A gente tem várias modalidades disso, né? Legal. Nós temos também o sistema que é para laje, que é um sistema que ele num telhado, onde não tem um telhado, tem lá em cima da sua casa só uma laje impermeabilizada. A gente tem estrutura também onde a gente consiga corrigir o ângulo, porque o telhado, se tu tem uma laje, tu tá com ela reta, então a gente tem uma estrutura com ângulo para conseguir absorver melhor essa radiação do sol, né? E temos também a estrutura de chão. Então, onde o cliente tem lá um terreno grande, tem um espaço onde queira colocar, aí tem a estrutura de chão. Essa estrutura de chão, que vai direto à placa no chão, tem tanta opção para ela ficar só como gerador, ou ele pode ser também incorporado como um galpão, como uma garagem. Então tem estruturas, em vez de colocar o painel mais baixo, tu coloca o painel mais alto, e esse painel mesmo já serve de telhado. A gente chama isso de carport. Interessante. Então isso é uma tendência hoje também, se utilizar bastante espaço de estacionamento para poder gerar energia. Então tu não precisa de um telhado, tu utiliza um espaço de um estacionamento e aí coloca as estruturas e os próprios carros já estacionam. Além de proteger o carro, a gente já está gerando energia. Na Europa, no Brasil está muito pequeno ainda, mas na Europa eles estão utilizando muito esse tipo de estrutura carport para alimentar os veículos elétricos. Então, na própria estrutura já tem o equipamento inversor, esse que faz a conversão, as baterias, e aí o carro pluga ali e já começa a carregar com a própria energia que está sendo produzida onde ele está estacionado. Fantástico isso, né? Totalmente sustentável. Sustentável, fantástico. Bom, e dentro de casa, por exemplo, qual é o tamanho da estrutura, quais são os equipamentos que a gente tem que colocar dentro de casa? Tem que separar um kit. A gente chama de um kit, tá? Então, para cada instalação, a gente monta um kit. A gente dimensiona esse kit conforme a média de consumo anual, né? Então, a partir desses dados, a gente verifica quantos painéis vão ser necessários, o tipo do telhado ali que ele tem, né? A orientação do telhado. Isso é importante também, que impacta na quantidade de painéis. Para você ter uma noção, a gente sempre procura apontar os painéis solares para norte. Para o norte, onde a gente tem a melhor geração. Mas continuando o assunto, são os painéis que a gente dimensiona a quantidade, vão os perfis metálicos para estruturar ele, os perfis e os suportes para o telhado, né? Aí a gente tem um cabeamento especial, que esse cabeamento é um cabo com uma maior isolação e é protegido também. Por causa do sol, né? Isso, é um cabo com uma característica bem resistente, né? E aí nós temos também o sistema de aterramento, porque como a gente está com um painel instalado e é metálica toda a estrutura, a gente tem que aterrar essa estrutura contra algum tipo de descarga, né? Então todo o sistema ele é aterrado. Então, na parte do telhado é isso. Aí nós temos dentro da casa, dentro do prédio, a string box e o inversor. A string box, nós temos uma string box de corrente contínua, que é uma string box que vem diretamente das placas, e a string box ela é uma caixa contendo um dispositivo de seccionamento e proteção, para não entrar essa descarga, algum pico de tensão que venha a ter
no equipamento, que possa danificar tanto o equipamento quanto vir a danificar a instalação da casa, né? Simplificando, seria um fusível? Como se fosse um fusível. É um fusível. Sim, ele não vai deixar queimar. E aí a gente tem um inversor. O inversor vai sim ser o responsável por regular essa tensão que a gente recebe, essa corrente, essa tensão que a gente recebe das placas, para ficar compatível com a nossa rede. E basicamente é isso. A partir de estar um inversor instalado, a gente já está produzindo energia, as placas instaladas, o inversor ativado, a gente já está produzindo energia e já consumindo essa energia na hora, né? Quando tiver consumo, né? Sim. E a gente consegue acompanhar também toda essa geração de energia do inversor num aplicativo. Então o cliente instala lá um inversor e a gente consegue monitorar essa eficiência. Tu já sabe que em tal dia gerou tanto, tu sabe que em tal dia a gente conseguiu absorver tanto de carbono da atmosfera, os dados de sustentabilidade, tu também tem no aplicativo. Então a gente consegue. E ele tem um banco de dados. Como isso vai para a nuvem, a gente tem acesso de quando foi instalado, mais de ano tu consegue monitorar ali e ver a tua média de geração, né? Sim. Até para poder confrontar esses dados com a medição que a concessionária faz todo mês, né? Sim. Consegue bater, acompanhar tudo. Sim. Interessante. E essa energia, né, dá para armazenar ela para usar, por exemplo, de noite ou quando o dia está nublado? Como funciona? Nós temos basicamente dois tipos de sistemas. Nós temos o sistema on-grid e nós temos o sistema off-grid, tá? O sistema mais utilizado hoje, ele é o on-grid, pelo custo-benefício. Esse sistema, ele aproveita a estrutura da concessionária de energia. Então, a gente não fica desconectado da rede. A gente continua sendo cliente da concessionária e a gente vai gerar nossa própria energia, mesmo assim. Só que o que acontece? Esse inversor que nós temos, ele fica em paralelo à energia que vem da rua. Tudo que a gente consome, que as placas estiverem produzindo naquele momento, a gente consegue já aproveitar gratuitamente. Produziu, consumiu. Já tá usando, sim. Todo o excedente da produção, porque no verão se gera muito mais energia do que se consome, a gente manda de volta para a rua. E a gente utiliza essa energia como crédito. E esse crédito pode ser utilizado em até 5 anos. Tem validade esse crédito. Tem uma validade. Então o que acontece? Quando não tem energia do sol, quando é noite, quando está nublado, quando está chovendo, onde diminui a geração, e a gente, ou no inverno, que o inverno gera bem menos, a gente precisa ter esses créditos para compensar a geração, né? A vantagem desse sistema é que ele utiliza uma estrutura muito mais enxuta, eu utilizo menos painéis. Só que a desvantagem é que eu não consigo armazenar essa energia. Sim. Para mim conseguir armazenar uma energia proveniente do sol, a gente tem que ter um sistema off-grid. No sistema off-grid, nós temos uma quantidade maior de painéis, para não ficar dependente do verão, né, que é o que a gente mais gera. Aí, além dessa maior quantidade de painéis, nós tem que ter um inversor e bateria. Então, baterias. Esse sistema ele já está bem estruturado e bem utilizado em áreas remotas, onde não tem energia. Ele acaba se tornando competitivo nesse meio. Por exemplo, a pessoa tem uma fazenda e essa fazenda é muito distante de um local onde tem energia elétrica, uma rede existente, ele acaba compensando. Ele é muito mais caro do que um sistema on-grid, mas ele acaba compensando nesse quesito, né? Sim. E a questão do Brasil ainda, ela não está bem economicamente viável, porque as baterias estão muito caras ainda.
Mas é uma coisa que eu acredito que em breve nós teremos baterias com um custo acessível. Sim. Ele pode vir a se tornar economicamente viável, ainda não é a melhor escolha. Solução, sim. E o on-grid, nós entregamos a energia para a concessionária, né? Sim. E ela faz essa distribuição na hora. Como é que funciona? Quando é feito um projeto de energia solar on-grid, onde a gente vai homologar na concessionária, a concessionária troca o medidor unidirecional que a gente tem, que ele mede só a energia que é consumida, e por um relógio bidirecional, que ele vai medir tanto a energia que é consumida quanto a energia que retorna para a rede, então, que é injetada, no caso, na rede da concessionária. Então é feito isso. Então a concessionária ela tira a leitura todo mês e verifica quanto o consumidor consumiu da energia da concessionária e quanto o consumidor gerou de energia. Uhum. Então ele faz esse abatimento na conta de luz, né? na energia consumida e na energia injetada. Sim. Onde eu nunca vou poder injetar mais energia do que eu consumi. Existe uma lei nacional que determina que a gente pode compensar 100% dessa energia. Uhum. Todo o excedente, ele vira crédito, conforme eu havia falado anteriormente, para ser utilizado em até 60 meses. Ah, sim. 5 anos. Perfeito. O investimento para ela, né? O investimento, então, ele tem que ser para a gente transformar a nossa casa ou a empresa para ela produzir a energia solar, ele tem que ser num primeiro momento, né? Onde você vai comprar a bateria, vai mandar instalar. Sim, o sistema, né? No caso, e instalar, né? Uhum. Então, isso, depois de estar instalado, se traduz, né, numa diminuição brusca da conta de luz? Sim, se traduz numa diminuição brusca no valor da conta de luz. Uhum. Tu tem uns exemplos? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Comentar com a gente? Um cliente gastava R$ 1.643. R$ 1.600. E ele instalou um sistema. A partir disso, ele começou a gastar R$ 198 de média, R$200. Então a gente fala em até 95% de economia de luz, mas isso varia de caso a caso. Uhum. Um cliente residencial que paga hoje R$300, R$400 de luz, ele vai pagar R$90 mais ou menos. Seria isso. Um pouquinho mais que a taxa. É uma taxa mínima, porque essa é a taxa, eu chamo de custo de disponibilidade, que tu acaba pagando, né? E tu paga também um diferencial sobre a energia que é compensada na conta de luz. Não é compensado 100%, então há uma diferença de centavos ali, né? Na energia que a concessionária vende e a energia que a gente gera. Sim. Então acaba não compensando 100%, mas a economia geral é muito, muito significativa. E hoje está valendo muito a pena. São duas modalidades assim, que a gente tem que encarar como investimento. Uma é só pensando no payback, né? Tendo uma mentalidade de investidor. Tu vai colocar um sistema de energia solar e tu vai ter o retorno do teu investimento em aproximadamente 4 anos. A gente vai falar num ROI assim, de 25% ao ano. Interessante. Então ele é bem interessante nesse sentido, tá? Só que também, se tu não quiser despender um capital grande para fazer a aquisição de um sistema de energia solar, a gente tem a maneira de financiamento bancário. Então eu tenho hoje modalidades de financiamento bancário onde a parcela do financiamento vai ser menor do que a economia do que a gente está gerando. Sim. Então a gente acaba ganhando dinheiro. Eu tenho clientes que fizeram um financiamento de energia solar que estão pagando aí, tipo, R$300 por mês o financiamento e o sistema está te dando R$400 de economia. Sim. Então, tu acaba, se tu quiser diluir isso em longo prazo, tu acaba ganhando dinheiro. Igual. Sim, economiza e depois ganha. É fantástico isso. Então, e isso é, como diz, 100% financiado,
com carência. A gente é parceiro do Banco Sicredi e de alguns outros bancos, né? Mas eu falo mais especificamente do Sicredi, que é o que a gente mais tem movimentado. E com o Sicredi a gente consegue carência. Então o cliente instala, ele já está economizando, e a partir de ele estar economizando que ele começa efetivamente a pagar essa parcela. Sim. Então ele acaba não tirando nem um centavo do bolso. Sim. Entendeu? Ele vai pagar o investimento para a economia de energia. Sim. Isso eu acho fantástico da energia solar. Não tem por que não instalar energia solar. Não tem. Hoje a gente, olhando assim, analisando um investimento e analisando o retorno, imagina que a gente vai estar instalando um sistema que ele vai se pagar aí de 4 a 7 anos, daqui a pouco, com a questão de financiamento, né? Para um sistema que te dura 25 anos, um sistema confiável, com uma tecnologia já balizada, já verificada, não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há muitos anos e que veio sendo modernizada. Então é uma coisa que dá para confiar. Um equipamento que foi totalmente planejado para te durar 25 anos. Sim. Então, tanto que tem algumas marcas de fornecedores que dão a garantia na geração de 25 anos, imagina. Nossa, que fantástico, né? Então tu imagina, tu tem 20 anos aí basicamente de lucro. Sim. Um lucro bem grande, se aplicar a correção da inflação, correção da tarifa, que é todo ano reajustada, isso dá um valor bem interessante. Um cliente que gasta aí 200, 300 reais, daqui a pouco já está em 80, 100 mil reais que ele consegue economizar durante todo esse tempo. Vida, né? Bem bacana, né? Sim. Já dá pra gente utilizar esse recurso aí que tu não tá pagando para concessionária, tu pode utilizar para fazer, para realizar os teus sonhos, né? Fazer uma viagem, comprar um carro, isso tu consegue com energia solar. Perfeito, eu vou começar a fazer a conta aqui do meu condomínio. E a manutenção disso, como é que funciona, Alessandro? A manutenção do sistema é muito simplificada. A gente tem que, uma vez por ano, efetuar, pelo menos uma vez por ano, a gente diz, né? Uma limpeza com alguma vassoura, algum tipo de coisa assim, e algum detergente, simplesmente para tirar mesmo aquela fuligem que ficou acumulada, né, e que não saiu com a chuva, porque grande parte sai com a chuva, mas alguma coisa, principalmente em cidade, onde tem poluição, esse tipo de coisa, pode ter algum tipo de sujeira, né? Então, é só isso, fazer uma limpeza, manter as placas limpas para poder receber essa radiação solar, e basicamente isso. Se tiver que fazer algum reaperto na parte de elétrica ali das conexões, e coisa muito simplificada mesmo. Sim. Fascinante. E como a gente estava conversando antes, né? Tu comentou o Rio Grande do Sul é o terceiro estado. Nós temos em primeiro lugar Minas Gerais, depois vem São Paulo, e o Rio Grande do Sul já está chegando aí. Então o Sul aqui é em termos de projeto, né? E para vocês terem uma ideia, da nossa matriz energética, a gente não chegou ainda a 2% de energia solar. A gente está em aproximadamente 1,7% só de energia solar. Nossa, tem muito mercado. Então a gente tem muito mercado, a gente acredita muito nesse mercado. Isso vai desenvolver, é uma fonte de emprego. Nessa pandemia isso veio ajudar também, como uma fonte de emprego, uma fonte de renda, é um negócio que está em franca expansão, e isso tá equilibrando a balança, né? Fantástico. Minhas perguntas acabaram, Alessandro. Bom, só comentar mais uma vez aqui, né? Se vocês quiserem implementar um projeto de energia solar, então fiquem à vontade para entrar em contato aqui com a Salttech, né? Que fica aqui no Hub 292, com o grande Alessandro aqui. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado, pessoal. Ótimo. Você tem alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai ficar feliz em responder. Um abraço,
Até o próximo vídeo.